Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. A responsabilidade profissional é necessária em qualquer área de atuação. Sem ela, não haveria garantias para quem compra ou adquire determinado produto ou serviço. E a área de contabilidade não é exceção. A fiscalização se dá por meio dos conselhos federal e regionais, que visam assegurar que o exercício das atividades de natureza contábil seja preservado aos profissionais devidamente habilitados, inclusive quanto à adequação das atividades inerentes aos contadores e aos técnicos de contabilidade. Para desenvolver essas atividades, os CRCs contratam fiscais por meio de seleção pública, com atribuições específicas de fiscalização do exercício da profissão contábil. O fiscal é um profissional da contabilidade e, portanto, também deve respeitar os preceitos da legislação da profissão contábil. Deve estar devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e em dia com suas obrigações perante a entidade. O fiscal também está sujeito a todas as penalidades ético-disciplinares, como qualquer outro profissional. Portanto, deve buscar sempre ser um modelo à classe. Deste modo, os órgãos fiscalizadores vêm desenvolvendo constantemente seus trabalhos no que tange à função precípua dos conselhos de contabilidade, bem como têm buscado preservar o mercado para os profissionais habilitados e regulares e assim proteger a sociedade brasileira. Para falar mais sobre a importância do trabalho realizado por esses órgãos, convidamos o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, CFC, entidade máxima do setor, Sr. Aécio Dantas Júnior. Nosso convidado é contador, diretor do Escritório Regional de Contabilidade Pública, ERPAC, em Sergipe, e coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissão Regulamentada, o Conselhão, que reúne 32 conselhos de profissões regulamentadas. Aécio, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra tê-lo conosco. Olá, para nós é uma satisfação muito grande participar do podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Eu penso que essa introdução que foi feita ela é extremamente oportuna, em virtude de que essa talvez seja, sem dúvida, a principal atribuição dos conselhos de fiscalização profissional. É proteger a sociedade dos maus profissionais, dos profissionais que não estão habilitados ao exercício profissional. Então, todo conselho profissional ele existe para proteger exatamente a sociedade. Então, essa é a função precípua dos conselhos, fiscalizar. A gente não pode jamais perder isso de vista. A gente precisa ter sempre em mente que as ações do conselho, as principais ações, devem sempre levar em consideração a fiscalização profissional. E, Aécio, na sua opinião, na sua visão como presidente da entidade máxima, quais outros papéis importantes os órgãos fiscalizadores exercem nas profissões regulamentadas, em especial no setor de contabilidade? Bom, na contabilidade, nós temos, além naturalmente da função fiscalizadora, a gente tem a função de registrar, isso é comum a todos os conselhos de fiscalização profissional. Temos também a função de desenvolver a educação continuada dos profissionais da contabilidade. Temos também um papel de normatizar, emitir normas técnicas e profissionais que devem ser seguidas pelos profissionais da contabilidade, além de também controlar os cadastros qualificados e especificamente com relação ao Conselho de Contabilidade, nós temos o cadastro de auditores e o cadastro de peritos contábeis. Então, essas seriam as principais atribuições do Conselho do Sistema CFC, CRCs, né? Nós trabalhamos em sistema, tem muitas dessas atribuições que elas iniciam nas bases, né? No caso da fiscalização mesmo, elas são realizadas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, e o Conselho Federal de Contabilidade ele funciona como um tribunal de segunda instância. Então, as ações efetivas, muitas delas são
realizadas pelos CRCs. Em cada uma dessas atribuições, dessas áreas, nós temos uma série de tarefas que estão desenvolvidas. Com relação à questão do registro, por exemplo, além desse cadastro qualificado, que eu comentei há pouco, né, de auditores e peritos, que inclusive exige uma prova, né, o exame de qualificação técnica para ser inserido nesse cadastro. Qualquer profissional da contabilidade que queira ter o CNAI, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes, e o CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, eles precisam ser aprovados no exame de qualificação técnica, que é um exame que é realizado pelo CFC 2 vezes por ano. Bom, além desse cadastro qualificado, né, como eu falei, que exige a necessidade da aprovação no exame de qualificação técnica, existem todas as questões inerentes ao exame de suficiência, né? A contabilidade, assim como a advocacia, exige que o formando ele seja aprovado nesse exame de suficiência para que possa ter o seu registro nos conselhos regionais, no seu respectivo conselho regional de contabilidade. Então, toda essa tarefa de registrar, de controlar os registrados, de controlar esse cadastro qualificado, ela é elaborada, ela é exercida pela nossa área de registro. A função fiscalizatória é uma função extremamente ampla, né, que é realizada, como eu disse inicialmente, pelos conselhos regionais de contabilidade, mas que sobe em grau de recurso, em segunda instância, para o Conselho Federal de Contabilidade, para que ele possa avaliar todos aqueles procedimentos que foram naturalmente realizados pelos conselhos regionais, revendo algumas decisões, mantendo as suas decisões, como naturalmente ocorre em qualquer instância superior, em qualquer colegiado que tem essa missão final de julgar. E o que eu posso lhe dizer é que essa ação ela é extremamente ampla, complexa, e a nossa Câmara de Fiscalização aqui do Conselho Federal de Contabilidade tem uma demanda extremamente vasta, né? São muitos processos, pareceres que estão emitidos, muitos julgamentos. Enfim, é um trabalho muito intenso que é realizado por essa área de fiscalização, sempre, como eu disse, com o propósito de proteger a sociedade. A área de desenvolvimento profissional é extremamente eu diria assim, constante, né? Hoje a gente não pode abrir mão de buscar continuamente a educação continuada dos profissionais, sobretudo agora, nesse momento que a gente vive tão sensível, onde a tecnologia invadiu a nossa profissão de forma tão marcante, e que o profissional precisa extremamente desenvolver novas habilidades, as chamadas soft skills, né? Então esse aprendizado ele é cada vez mais necessário. E nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade ele possui um programa, né, que é o PEPC, o Programa de Educação Profissional Continuada, onde é exigido que cada profissional que está naquele cadastro qualificado de auditores ou de peritos contábeis, eles façam 40 horas ano de educação continuada. Então, tudo isso é controlado nessa área, além de promover alguns eventos que são pontuados, né? E aí eu me refiro ao sistema, aos próprios conselhos regionais, através das suas convenções, dos seus cursos. A gente também faz todo esse controle desses profissionais que cumpriram ou não cumpriram a pontuação mínima exigida para a permanência nesse cadastro qualificado. Então, tudo isso é desenvolvido na nossa área de desenvolvimento profissional. Eu preciso destacar também a função normativa do Conselho Federal de Contabilidade. Então, a Lei 12.249 nos deu essa prerrogativa também de normatizar. Então, hoje, nós temos aí 2 grandes grupos de normas, aquelas normas técnicas, aquelas que são inerentes ao exercício mesmo da profissão no aspecto técnico, né? E aí na área de auditoria, na área de perícia, na área geral de contabilidade, contabilidade para pequenas empresas, grandes, enfim, a área pública, né, que vem passando por um processo intenso de transformação,
todas essas normas sempre alinhadas com o padrão, com os padrões internacionais, né? Na área privada, o IFRS, na área pública, as IPSAS, e tudo isso acontece dentro da nossa área técnica, né? Esse papel de normatizar. Mas também, além das normas técnicas, nós temos as normas profissionais, que tem muito a ver com a parte de conduta, com a parte ética, e aí abrange também o nosso código de ética profissional. Então, toda essa parte normativa, ela é extremamente importante, porque ela vai dar o respaldo, naturalmente, para que a área de fiscalização possa exercer a sua atividade, né? Verificar se os profissionais estão alinhados com as condutas, tanto de natureza técnica, como também de natureza ético-disciplinar, enfim. Então, basicamente, no âmbito da contabilidade, né, são essas as atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, dos Conselhos Regionais de Contabilidade, que são, eu diria assim, realizadas aí, a gente tem buscado ao longo dos últimos anos uma excelência nessa prestação de serviço. Eu precisava destacar aqui um ponto importante. O Conselho Federal de Contabilidade, no ano 2021, foi escolhido pelo Tribunal de Contas da União como o conselho com maior índice de governança dentre todas as profissões regulamentadas. Isso é motivo de muito orgulho para a gente, para toda a nossa equipe. Os conselhos regionais também alinhados nesse propósito de cada vez servir melhor aos seus registrados, né? Fazendo todo esse trabalho também de implementação de uma boa governança. Maravilha. Perfeito. Eu queria só emendar aqui uma pergunta, Aécio, no que tange a questão da fiscalização, né, que é uma ferramenta de extrema importância para manter viva a ética profissional e a atuação dos profissionais da contabilidade dentro da lei. Como que o CFC vem agindo em relação à fiscalização? Como que são feitas esses processos, essas ações de fiscalização? Recebimento de denúncia, visitas presenciais aos escritórios? Como que funciona, assim, por alto, assim, só para o ouvinte saber como é que funciona? Exatamente assim mesmo. Elas são realizadas pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, né? Através de denúncias que são recebidas, ou aquelas que a gente pode chamar de ofício. Existe todo um processo de meta, eu diria assim, que é definida pelo Conselho Federal de Contabilidade, obviamente alinhada com os conselhos regionais, com sua capacidade fiscalizatória, e essas metas precisam ser rigorosamente cumpridas e estabelece critérios inclusive, para que possa fazer uma amostragem cada vez mais qualificada, que a gente possa diversificar aquele universo que está sendo fiscalizado, né, para não fiscalizar sempre os mesmos profissionais. Então, essa seria talvez o que a gente pode chamar de fiscalização de ofício, né? Então, a gente vai, hoje tudo é realizado de forma eletrônica, envio de e-mail para os fiscalizados, solicitando algumas informações dentro da rotina da fiscalização, documentos, comprovantes, enfim. E também, naturalmente, ocorrem denúncias, né? E essas denúncias, o trabalho, ele precisa ser mais focado naquilo que foi objeto da denúncia. Existem também situações, por exemplo, que são veiculadas na mídia e que, naturalmente, precisam ser apuradas pelos conselhos, né? Isso aí é uma questão de, como eu disse inicialmente, de proteção da sociedade, mas também uma questão de valorização profissional. A gente jamais pode perder de vista a importância da nossa profissão para o desenvolvimento econômico, social, e é preciso que a gente dê uma resposta em diversas situações que são veiculadas, de envolvimento de profissionais de contabilidade com atos ilícitos, e tudo isso, quando acontece, é dado um start nos conselhos regionais para que eles possam fazer essa avaliação, obviamente, respeitando a ampla defesa, o contraditório, as instâncias de recurso, enfim, todo esse devido processo legal que precisa naturalmente ser observado aí na área de fiscalização. Certo. E como é que o sistema CFC-CRC vem trabalhando para inibir o exercício da profissão contábil por profissionais não habilitados? Campanhas de conscientização,
como fala, não só somente por denúncias, né, mas através da participação junto aos escritórios, aos profissionais, né, uma maior aproximação junto a esses agentes? Perfeito. Campanhas, elas são fundamentais, né? Mostrar a importância, e aí muitas vezes a gente precisa entender que o importante é a gente falar não só para os profissionais, mas falar para a sociedade. A sociedade precisa entender o quanto é importante procurar um profissional, seja em que área for, que seja qualificado. O exercício de qualquer profissão por leigo é uma séria ameaça à sociedade. Você imagine a questão médica, por exemplo, né? O trabalho que é feito pelo Conselho Federal de Medicina, junto com os CRMs, no sentido de coibir o exercício de leigo na profissão de medicina, onde você coloca em risco o seu bem maior, que é a saúde. Mas na contabilidade também não é diferente, né? A gente tem um bem a preservar, que é o patrimônio das pessoas físicas e jurídicas. Então, Saúde financeira, né? a saúde financeira das empresas, a nossa saúde financeira pessoal, a gente está no momento agora de imposto de renda, né? Onde os profissionais da contabilidade têm uma tarefa intensa aí pela frente. Não é uma prerrogativa nossa, mas a gente sempre faz uma campanha mostrando que são esses os profissionais mais habilitados a fazerem esse trabalho de imposto de renda. Então, é fundamental que a sociedade entenda essa questão que envolve o risco de um exercício profissional por leigos. Hoje a gente tem também, através de todo esse aparato tecnológico, né, o cruzamento de informações. Hoje, com a relação que se tem com diversos órgãos daqueles que os profissionais se relacionam no dia a dia do exercício da sua profissão, secretarias de Estado da Fazenda, secretarias municipais, o Fisco Federal, é possível que a gente consiga fazer algum cruzamento de informações, alguns cruzamentos de informações, de modo a buscar aqueles que estão, por exemplo, encaminhando uma obrigação acessória que prerrogativa de um profissional da contabilidade, sem que esse tenha registro no seu respectivo Conselho Regional de Contabilidade. Então, ao longo dos últimos anos, nós estamos ampliando bastante essa fiscalização, eu diria assim, mais direcionada, com o uso de uma inteligência, com o uso de cruzamentos de informações, assim como já é feito por diversos órgãos de fiscalização, né? Onde a gente usa mais tecnologia e usa menos esforço físico e tem, naturalmente, um resultado muito mais positivo. Perfeito. Como é que o senhor enxerga o futuro da profissão e qual é o papel do CFC nesse contexto? Todas as profissões, elas vêm passando por mudanças, eu diria, profundas, sobretudo com o advento dessas ferramentas tecnológicas, né? A gente conversava o ano passado, há cerca de 2 anos, 3, que a gente vem falando muito sobre metaverso. Hoje a gente já fala sobre ChatGPT, que é uma realidade para todos nós e que tem impactado aí diversas profissões. E o que é que a gente vai falar amanhã? Então, é algo que é incontrolável, que a gente precisa estar atento a isso. E o CFC tem procurado mostrar a todos os profissionais que é preciso, sim, o desenvolvimento de novas habilidades, é preciso que o profissional hoje ele saia da retaguarda, ele entenda que o papel dele é muito mais do que resolver questões fiscais dos empresários, até mesmo de elaborar demonstrações contábeis, que sim, sem dúvida, é uma importantíssima tarefa dos profissionais, mas vai muito além disso. Ele precisa ser um consultor de negócio, se postar de uma forma diferente, protagonizar um processo de gestão nas empresas, e para isso ele precisa estar qualificado, ele precisa conhecer de tecnologia, ele precisa conhecer de governança, precisa conhecer de todos os mecanismos de gestão, LGPD, compliance, enfim, um profissional muito mais completo, né? Um profissional mais alinhado
com as demandas atuais de mercado, né? Um profissional que enxergue o rumo que a profissão está tomando, porque a gente sempre tem reforçado de que nada substituirá a capacidade de análise crítica das informações, aquela capacidade que o profissional da contabilidade tem de obter aquela informação, inclusive usando as ferramentas, as melhores ferramentas tecnológicas, mas podendo daquela informação dar uma palavra de orientação, dar um direcionamento ao empresário do caminho, do melhor caminho a ser seguido. Então, essa capacidade crítica, essa capacidade analítica do profissional da contabilidade, penso eu, ela jamais será substituída pela tecnologia. Porém, é preciso que haja o despertar dos profissionais que ainda não enxergaram que é preciso mudar. E a mudança que a gente quer, na maioria das vezes, ela está dentro da gente. Não adianta esperar que o conselho faça isso, que uma outra entidade de classe promova isso. É preciso que a gente internalize, que a gente entenda que a gente realmente precisa mudar, que a gente precisa desenvolver novas habilidades e, assim, seguir com o exercício dessa profissão tão bela, tão pujante, cada vez mais forte. Cada vez eu tenho mais certeza de que ela realmente pode trabalhar no desenvolvimento aí econômico, social do país e, inclusive, transformando a vida de muitas pessoas. Maravilha. Para terminar as perguntas, senhor S., gostaria de perguntar, em janeiro desse ano, o senhor tomou posse como coordenador do Fórum dos Conselhos Regionais de Profissões Regulamentadas. Quais ações o senhor está planejando? Que ações o senhor planeja, né, para o futuro para proteger a sociedade de maus profissionais e fortalecer a imagem dos conselhos? Foi uma satisfação enorme a gente poder ser escolhido aí para coordenar esse fórum. O fórum ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma entidade, mas ele, ao longo dos últimos anos, ele ganhou muita força. O fórum é um ambiente de compartilhamento de boas práticas do conselho, dos conselhos profissionais. Eu reputo essa como sendo talvez a principal característica do fórum, né? Compartilhar boas práticas. Eu, por exemplo, enquanto presidente do Conselho Federal de Contabilidade, poder levar para os outros conselhos federais de profissões regulamentadas a minha experiência, seja na área de governança, seja na área de LGPD, enfim, receber de outros conselhos também essas boas práticas. É um ambiente onde a gente discute questões polêmicas, onde a gente vem discutindo, por exemplo, os acórdãos do TCU, né? O TCU fiscaliza todos os conselhos de profissões regulamentadas, e são vários acórdãos. Dos últimos anos, o TCU passou a ter uma atenção especial aos conselhos, e é nesse ambiente onde a gente discute, porque as dores são as mesmas, os problemas são os mesmos. Então esse talvez seja o principal desafio, e a gente vem implementando. Já tivemos 2 reuniões agora em fevereiro e também em março do nosso fórum, e o trabalho tem sido bastante profícuo, e a gente pretende levar cada vez mais temas relevantes. E tem uma outra agenda extremamente importante do fórum, que é a pauta legislativa. Essa a gente não pode perder de vista. Existem vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que, de alguma forma, ameaçam as profissões regulamentadas. Tivemos um exemplo recente, no final do ano passado, onde um parlamentar, que inclusive não foi reeleito, apresentou um projeto que praticamente desregulamenta quase todas as profissões existentes no país, e a gente não pode, naturalmente, deixar de protestar, de fazer todo um trabalho aí junto às bancadas aí de parlamentares no Congresso, mostrando a importância dos conselhos de fiscalização profissional. Então, a gente existe para proteger a sociedade. O papel que é feito hoje pelos conselhos profissionais não pode, a princípio, ser substituído por ninguém. Não há quem faça. Você imagine, eu volto a repetir, porque eu sempre dou esse exemplo com a área de saúde, que é o nosso bem maior. Você imagina o exercício da medicina, da enfermagem, ser uma fiscalização profissional. Qualquer um podendo fazer esse exercício. Mas existem outras instâncias? Será que existe? Então, os conselhos precisam realmente mostrar a sua força, e é esse, talvez, o principal papel do conselhão. Mostrar à sociedade a importância dos conselhos de fiscalização profissional. A partir disso,
a gente ganha força, a gente ganha o apoio da sociedade para mostrar que conselho não é receber anuidade, como muitos falam, o conselho existe, cobra minha anuidade e não faz nada. Não é verdade, venha conhecer de perto o seu conselho, registre-se e passe a participar do dia a dia do seu conselho e veja como é feito o trabalho lá. Então, são esses os principais desafios que nós temos lá, cuidar da pauta legislativa, cuidar desse compartilhamento de boas práticas, discutir todas essas decisões que envolvem os conselhos, né, através dos acórdãos do TCU, e principalmente mostrar à sociedade a importância dos conselhos como uma proteção para todos os cidadãos do nosso Brasil. Senhor Aécio, antes da gente fazer o encerramento, eu gostaria de abrir para a sua palavra final, para que você possa mandar uma mensagem para os profissionais da contabilidade. Eu gostaria de agradecer o espaço e a minha mensagem final é uma mensagem de esperança, uma mensagem de motivação. A nossa profissão ela vem sim crescendo, vem desenvolvendo. A gente precisa estar alinhado a todas essas mudanças tecnológicas, a tudo que tem ocorrido aí no cenário das várias profissões, mas eu acredito sim que a nossa profissão ela tem sido cada vez mais reconhecida, mais valorizada, e a gente precisa fazer a nossa parte no sentido de entender todo esse processo de transformação, de cobrar naturalmente dos conselhos, das entidades que representam a profissão, para que nós possamos ser cada vez mais vistos, valorizados, reconhecidos pela sociedade. Estamos aqui nessa missão árdua, comprometidos com o desenvolvimento da nossa profissão. Eu queria, por último, destacar um ponto importante que tem sido um trabalho que vem sendo realizado aí nos últimos anos. A gente começou o ano passado com uma socialização dessas alterações das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de ciências contábeis. E estamos num processo de discussão com o Ministério da Educação, porque a gente entende que esse profissional, alinhado com as demandas do mercado, eles precisam já serem preparados para isso diretamente nos bancos das faculdades, das universidades, e é isso que a gente precisa. Os órgãos que são responsáveis pela fiscalização não podem se abster também de cuidar da formação, por eles entenderem o que é que hoje o mercado precisa, qual o perfil que o mercado precisa para esses profissionais. Então essa é a nossa mensagem, essa mensagem de motivação e de esperança de uma profissão cada vez mais forte e pujante. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do presidente do CFC, Aécio Dantas Júnior, e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRC-SP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo programa.